והרינו והרינו בבניונו. Então a gente tem aqui, ó, mais uma vez, em Keter nós temos trigo, né, o trigo. Aqui em Rorimá nós temos a noz. Aqui em Biná nós temos a uva. A tâmara está em Júpiter. O abacaxi que está aqui, né, em Gevurah, que é Marte. Aqui no Yaakov nós temos a azeitona. Aqui nós temos o figo aqui em Vênus, que é Moshe. Temos aqui, deixa eu aumentar, a romã, que está aqui dentro de Mercúrio, juntamente com a Haron, não é? E assim a gente tem o etrog também. E assim a gente vai tendo todas as frutas sendo representadas aqui na árvore sefirótica, tá vendo? E finalmente no nosso mundo aqui a gente tem um amendoim, né? É um fruto justamente dentro dessas possibilidades. Muito bem, o que acontece com tudo isso? Todos esses frutos, eles são na verdade sefirotes. E essas sefirotes, elas são desenvolvidas a partir de uma linguagem metafórica. Então quer dizer que quando estamos falando daqueles frutos, nós não estamos falando literalmente dos frutos em si, é apenas uma metáfora para falar desses frutos. E cada um desses frutos, eles têm uma representação dentro da árvore sefirótica. Por isso que dentro da festa de Sukkot em si, não é, existe toda uma representação, essa representação dessa árvore sefirótica. A árvore sefirótica, ela é externa, mas também ela é externa, tá vendo? Então, ó, quando eu estou falando aqui de nuvens de glória, eu não estou falando exatamente que eu vou ver uma nuvem, que vai ter uma glória numa nuvem, não é nada disso, isso é uma metáfora, não é, para questões divinas. Essas questões divinas, elas são metaforizadas dentro da Torá. Veja, aqui é a cabana, tá vendo? Isso não significa que eu tenho que fazer uma sucá. Isso significa que eu tenho que ter o conhecimento dessa sucá e que eu tenho que estar debaixo dessa sucá. Tá vendo? As nuvens de glórias passam através da sucá, das folhas da sucá, e aí nas folhas dessa sucá elas vão ter representações que vão estar ligadas ao meu corpo. Por exemplo, eu sou uma árvore sefirótica, tá vendo? Estou aqui, ó, e dentro dessa árvore sefirótica eu vou ter os mundos que estão ligados ao meu corpo, e a gente vai falar já já disso. Muito bem, o que acontece? Quando eu pego aqui a palavra sukkah, eu começo então a entender essas metáforas da Torá. Então aqui na palavra sukkah eu tenho exatamente, dentro da gematria da palavra sukkah, um samer. Esse samer ele vale 60, tem um vav que vale 6, um kaf que vale 20 e um re que vale 5. Então eu fazendo a somatória disso tudo, eu tenho 91. Exatamente, não é? Uma somatória aqui. E esse 91 tem uma grande representatividade. Por quê? 1 mais 9 é 10. Então está falando exatamente das próprias 10 sefirotes. Quando eu pego esse 91, eu tenho outras representações. Por exemplo, vamos lá, que eu vou pegar o 91 e vou diminuir pela letra Kaf. A letra Kaf que criou o Sol. Então eu tenho 71. E diminuo o 91 também pela letra Vav, que é a parte central aqui da palavra sukkah. E o que eu tenho aqui? Ó, 71 e mais 85, que é 56, que é, na verdade, o nome de Yosef. Tá vendo? Yosef Hatzadik, ele tem uma gematria de 10 no Yud, o Vav é 6, o Sam é 60, o P é 80, e aí eu tenho 56, que é exatamente o nome de Yosef Hatzadik, quando feito esse tipo de gematria, onde eu pego aqui o interior da sukkah, tá vendo? Eu estou no meio da sukkah. A gente já viu que tem 3 tipos de sukkah. Eu tenho a sukkah com a forma redonda, como a gente viu na aula anterior. Tem a sukkah na forma do kaf e tem a letra re, né? E a minha sukkah, ela precisa de
prego, que a gente chama, né, para ela ficar de pé, para amarrar as lonas da sucá. Muito bem, e aí a gente descobre aqui que o nome de Yosef está codificado aqui. Quem é o nome de Yosef? Yosef é a própria Sefirá e Yesod. Então veja, a própria sucá que já está configurada uma das Sefirotes, que é Yesod. Quando eu pego também a palavra Mem, que muitas vezes a gente fala Mem, via Mem, não é? Eu tenho que somar, não é, essas letras. Ó, a primeira palavra Mem aqui tem um Aleph, um Mem no final. Então aqui eu tenho 91, tá vendo? A palavra Amém tem a mesma gematria de Sukkah, que vai dar 91. Como eu falo Amém vem Amém, logo eu tenho 182, que é duas Sukkahs. E a gente vai compreender isso agora. Por que duas Sukkahs? Porque essas duas Sukkahs, elas estão ligadas exatamente ao nome Yud, Re, Vav, Re, que é o tetragrama, tá vendo? Yud, Re, Vav, Re, que tem gematria 26, e Adonai. Adonai, que tem gematria exatamente 65. E 26 mais 26 mais 65 vai dar exatamente 91. Então, se eu pego o nome Adonai, com Yud, Re, Vav, Re, eu tenho gematria 91. Isso significa o quê? Que dentro da palavra Sukkah, tá vendo aqui que tem gematria 91, eu tenho o próprio nome do Eterno aqui, ó, 26, tá vendo? Ó, aqui no meio, eu tenho 26, que é o tetragrama, ó, 20 mais 6, que é a palavra Ko, e nas pontas eu tenho 60 e tenho mais 5 do Re, que é Adonai. Exatamente como a gente está mostrando aqui, ó. Então, veja, é tudo muito diferente do que a gente vê por aí. A gente está falando de mundos divinos, de nomes sagrados, e não de questões literais. Então, quer dizer o quê? Não tem problema eu fazer uma sucá, não é? Não tem problema nenhum, mas não é disso que a Torá está falando. A Torá está falando em entrelaçar esses mundos e trazer os nomes sagrados para dentro da nossa alma. Por isso é que fala que Jacó tinha dois sucás. Então ele tinha duas sucás porque uma era para ele estudar e outra era para ele exatamente fazer as meditações cabalísticas. Quando ele fazia essas meditações cabalísticas, por que ele fazia essas meditações cabalísticas, né? Porque a gente vai ver aqui como eram essas duas sucás já, mas porque a palavra... olha só essa palavra aqui, ó, Itebonenut. Essa palavra Itebonenut, deixa eu escrever em português aqui para a gente ver, ela tem um significado muito importante porque ela é meditação. Então veja, ó, Itebonenut. Itebonenut é a palavra meditação, né? É a palavra meditação. E essa palavra, ela vai ter uma gematria, vamos ver aqui, ó, vamos fazer a gematria da palavra. Ó, eu tenho 5 aqui do Re, 400 do Tav, 2 do Beit, um Nun 50, mais outro Nun mais 50, mais um Vav 6, mais outro Tav, eu tenho exatamente 400, que vai me dar uma gematria aqui de 913. Veja, a gematria de Itebonenut é 913. E o que significa isso? Significa que a Torá manda meditar nela porque a mesma gematria 913 também está na palavra Bereshit. A gente já falou da palavra Bereshit várias vezes. E essa palavra Bereshit, ela tem uma gematria de 913, ó. Bereshit tem 913 e Bonenut, que é a meditação, tem 913. E os sinais maçoréticos, tá vendo? Eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, né? Tem 8 sinais maçoréticos em Bonenut, né? 7 sinais maçoréticos, perdão, 7 sinais, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. E em Bereshit eu também tenho 7 sinais maçoréticos, 7 pontos, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, mostrando que a meditação, ou seja, a Ibonenut, é igual à meditação. Bereshit era no princípio, que a meditação é algo, né? Deixa eu botar aqui do lado, ó, Ibonenut, meditação cabalística, tá vendo? Que é meditação
é algo muito importante dentro da Torá. Por isso que a palavra Ibonenut, que é meditação, ela tem o mesmo valor gemátrico da palavra Bereshit, a mesma palavra do início da Torá. Veja só que coisa incrível. Então isso quer dizer que as duas sucás que o Jacob tinha eram dois sistemas de meditações, que era um trançado, a gente se chama de trançado, do nome Adonai com Yud He Vav He. Então quando eu quero subir, eu quero fazer uma subida, eu tenho que estudar a Torá, e aí eu faço uma subida com Yud, tá vendo? Vou marcar aqui, vamos botar umas cores diferentes para a gente poder, deixa eu ver se eu consigo, né? Botou uma letra diferente aqui que não é tão fácil de trabalhar. Ó, aqui eu tenho um Yud, esse Yud do nome sagrado, que é o Yud do tetragrama. Eu tenho o Re do tetragrama, tá vendo? Ó, pulei uma letra que é o Aleph, tem outro Re, tem o Vav e tem outro Re. Então eu tenho aqui o nome Yud He Vav He. Na segunda letra em diante, nessa subida eu tenho a letra Aleph, depois eu tenho a letra Dalet, depois eu tenho a letra Nun e eu tenho a letra Yud. Então eu tenho o nome Adonai misturado com o nome Yud He Vav He. Só que o Yud He Vav He está acima. Essa é uma das sucás, que é uma sucá para subida, né? E é uma sucá de estudo. A outra sucá que ele tinha era uma sucá para trazer esses benefícios lá de cima. E aí nesse caso ela começa com Aleph, depois vem a letra Dalet, a letra Nun e a Yud de Adonai. E em segundo lugar vem o nome Yud, tá vendo? Ó, Yud He Vav He. Na primeira meditação, eu primeiro começo com Yud porque é a primeira letra do nome exatamente Yud He Vav He com Adonai. Então eu começo primeiro com um tetragrama na frente, ó, Yud. Eu começo com esse Yud, logo depois eu boto o Aleph do nome Adonai, depois eu boto a letra Re do nome Yud He Vav He, depois eu boto o Dalet do nome, não é? Adonai, depois boto a letra Vav e depois boto do nome Yud He Vav He, depois a letra Nun do nome Adonai, boto a letra Re do Yud He Vav He e boto a letra Yud do nome Adonai. Assim eu fiz o primeiro trançado. Embaixo é diferente, eu começo com a letra Aleph, boto a letra Aleph de Adonai, depois boto a Yud, não é? De Yud Kei Vav Kei, depois boto a letra Dalet de Adonai, depois boto a letra Re, não é? De Yud Kei Vav Kei, depois boto a letra Nun de Adonai, depois boto a letra Vav, não é? De Yud Kei Vav Kei, boto Yud de Adonai e boto finalmente a letra Re aqui de Yud Kei Vav Kei. Então aqui eu tenho dois trançados. Eu peguei dois nomes divinos e esses dois nomes divinos eles foram mesclados um no outro, como que eu faço com a Halá, né? Quando a gente vai fazer a Halá, a gente trança as tranças da Halá, e isso que é fazer um trançado de nome divino. Por isso que ele tinha dois sucás, ó, a primeira sucá, nome divino, e a segunda sucá. Lembrando que esse nome está já codificado aqui dentro da própria palavra sucá, tá vendo? Ó? 26 no meio, que é o tetragrama, e as pontas 65, que é Adonai. Muito bem. Quando eu pego essas duas palavras e eu boto essas duas sucás, quer dizer, se eu tenho aqui 26 mais 65, 91, isso significa que eu tenho 91 em cima, não é? Adonai mais Yud He Vav He em cima, e tem um Adonai mais Yud He Vav He embaixo. Então eu tenho duas vezes o 91 aqui. Isso significa, então, que eu tenho 182. O que é o 182? É o nome de Yaakov. Quem é Yaakov? Yaakov é a Sefirá Tiferet, aquela Sefirá central, que tem o Yud, que é 10, mais 70 do Ain, mais 100 do Kuf, mais 2 do Beit, que vai me dar exatamente 182. Então, quando a gente está na festa de Sukkot, não é, que a gente está entendendo agora o que é montar uma sukkah, a gente está fazendo a festa da lua cheia. Então a lua vai estar cheia
e a gente tem que entender que é essa festa da Sukkah, porque a questão aqui é que as bênçãos vão passar através da lua e que vai ter uma manta, né, onde a divindade passa para que ela não subtraia totalmente o que eu sou. Então fica lá as folhas em cima aqui, ó, mostrando como tudo isso funciona, tá vendo? Trazendo uma cobertura para mim, para que a divindade ela não tome conta de tudo. E aí o que acontece? Por que 182? E por que essa explicação vem aqui em Yosef? Lá existe na Torá que Yosef, ele era mais amado por Jacob do que os seus irmãos, por isso Jacob deu para ele o que? Ele deu uma manta que era muito bonita e fazia com que os seus irmãos tivessem ciúme dele. Mas essa manta não era nada mais, nada menos do que a lua cheia, quando a lua está no seu potencial maior e ela fica muito bonita. Como os irmãos deles eram os meses, esses meses eles não tinham essa iluminação da lua. Por isso é que era muito importante de se entender isso, que não era só uma roupa, e não era uma roupa que foi dada. E por que ele, o Jacob, né, amava mais o Yosef? Quando você pega aqui o 26 do tetragrama sagrado e soma com 156 do nome Yosef, então você tem 182, tá vendo? E 182 é o nome Yaakov, tá vendo? Que tem 182, que é 2 vezes essa meditação aqui, que são as 2 Sukkot. Vendo como funciona? Então, quer dizer, tudo isso traz pra gente uma grande reflexão de como funciona essa Sukkah e o que é realmente essa Sukkah. Como é que a gente consegue entender esses processos profundamente? Veja que nós temos o ramo fazendo uma cabana sobre a pessoa, mas quem está fazendo a cabana são os nomes sagrados. Tá vendo? Por isso que o próprio nome Yaakov, esse nome Yaakov, ele é na verdade 7 vezes o tetragrama sagrado. Ó. Então eu pego 6 vezes 7, 26 vezes 7, o tetragrama, e eu tenho 182. Na verdade, então, não está falando de um homem em si, mas da Sefirot Tiferet, né? E do Yosef é aqui a própria lua, tanto externa como interna como externamente. Muito bem, continuando aqui. Então nós temos agora, ainda dentro desse sistema, uma questão muito profunda, que são as 4 espécies do lulav. Na verdade, o aravá aqui, ó, ele tem cheiro, tá vendo? Ele tem cheiro e não tem sabor. Ele representa, né? Ele representa os lábios, né? Então, ele tem, perdão, gente, ele tem sabor, mas não tem cheiro. Ele tem sabor. Vamos consertar aqui, ó. Ele tem sabor, mas não tem cheiro, tá vendo? Então, o que significa? Ele representa o lábios, né? Veja, porque o lábio, ele não vai, não é, sentir esse cheiro, ele vai sentir o sabor. Então aqui, na verdade, está representando uma questão dentro da árvore sefirótica. Já a nossa Hadassah, que está aqui, ó, ela não tem sabor, né, e nem tem odor, tá vendo? Ela não tem sabor nem tem odor. Por que ela não tem sabor nem tem odor? Porque ela é a visão, ela é os olhos, ela é Enai. Olha que coisa bonita. Então, essa Hadassah aqui representa Enai, os olhos, né? O etrog, ele vai representar o coração. Tá vendo aqui? Olha, ele está aqui, o coração, ele fica na mão e ele está ligado aqui a Sefirot, exatamente Tiferet. Então é o coração que você tem que estar na sua mão. Olha, veja, lábios, não é? Olhos, não é? Seus lábios, seus olhos, seu nariz, sua respiração, não é isso? E também o seu próprio coração está designado aqui, ó. Seu coração está designado aqui. E aí a gente tem uma outra que é a própria Havá, o etrog, perdão, que tem sabor, mas não tem cheiro, né? E aí você oferece
esse coração, né? Esse coração ao eterno, por isso que é um etrog, é uma metáfora. Então veja, perceba. E aí dentro dessa metáfora você ainda tem aqui, ó, a coluna. A coluna, ela é representada por quem? Exatamente aqui pelas folhas, não é? Que são as folhas de palmeiras. Então, elas vão representar, ó, essa coluna, tá vendo? Ó, que você vai usar na sua meditação. Então, aqui você tem a sua coluna, ela vai estar aqui juntinho, ó, tá vendo? Não tem necessidade, você sabe que não tem necessidade de você ir lá e comprar, não é? Tentando aqui fazer algo, mas se você não tem condições, você não precisa, ó, aqui você pode participar de todos esses, dessa festa, tá vendo? Ó, usando o seu próprio corpo. Então é isso que a Torá está falando, tá vendo? Lá, a coluna está lá no lugar, e aí você tem a sua coluna, basta agora você usar tudo isso, tá vendo? Ó, o etrog, o coração, seu nariz, sua boca, e tudo isso está ligado ao mundo espiritual. Tá vendo? Aqui a gente tem o primeiro mundo, né? O primeiro mundo que está no mundo da Neshama. A gente tem o mundo central aqui que está ligado ao coração, que é essa parte central aqui, é o mundo de Yetzirah. E a gente tem o nosso mundo, quando a gente está aqui com o pé no chão, que é o mundo de Malhut. O mundo de Malhut, ele está aqui nessa parte de baixo, não é? E aí você está ligado dentro desses conceitos, né? desse sistema de Torá, tá vendo? Então aqui é Malhut, seu pé está em Malhut, e aí você está fazendo todo esse sistema para o eterno. A meditação é a meditação cabalística, tá vendo? A gente vai fazer essa meditação amanhã de madrugada, né? Às 4 horas da manhã a gente vai fazer essas meditações. Muito bem, olha que coisa legal. Agora a gente compreendeu tudo isso, a gente deve entender aqui também que a própria palavra sukkah, tá vendo? Então tem o samer, tem o re e tem o kaf. A própria palavra sukkah, ó, quando eu somo 60 mais 5, me dá 65, que é o nome Adonai, como a gente viu lá em cima. E aí quando eu somo também o kaf, que é 20, logo eu tenho 85 da palavra sukkah, mais um da própria palavra, né? Aqui eu tenho a palavra sukkah, eu somo 85, mais um vai me dar 86, que é a palavra Elohim, tá vendo? Então eu tenho a palavra Elohim. Veja, tá tudo compenetrado dentro dessa festa, tudo é um sistema, né, que o Eterno criou para que a gente possa entender profundamente todos esses conceitos que eles são metaforizados dentro do próprio corpo do ser humano e da nossa própria essência. Então quem tem que estar preparado é o meu corpo, a minha consciência, a minha essência. Veja, aqui eu tenho o nome Etrog, tem Radassa, tem Aravá e tem o Lulav. Vamos fazer as contas aqui, ó. 619, que é o nome do perdão, deixa eu apagar aqui, 619 mais 69 mais 678. Espera aí, gente, tá difícil aqui. Vamos fazer aqui no teclado aqui, ó, 619 mais 69, vamos estar ali no coisa mais 678 mais 68, que vai ser igual a 1434, 1434, ou veja, 5 livros da Torá, né? Mais 7, que 3 mais 4, 7, 1 mais 4, 5 livros da Torá, mais 7 Sefirot.
E também, não é, a gente tem várias outras somatórias que a gente pode chegar aqui, mas a gente vai ficar nessa, veja. Então eu tenho 1434. Agora observe, por que 1434? Vamos guardar esse número, vamos escrever ele aqui, ó, 1434. Por que 1434? 1434 é exatamente o mesmo valor dos 32 caminhos de Torá que ao cubo. Ou seja, se eu elevo 32 vezes 32, tá vendo? Vai dar 1024. Peraí, deixa eu fazer outra conta aqui. Vamos ver se... deixa isso aqui quietinho aqui. Vamos ver aqui, ó, 1334, 619, 1434, e aqui deu 1024, não é isso? 32, deixa eu repetir de novo, 32, que são os 32 caminhos de Kabbalah, vezes 32. Ali é uma coisa, aqui é outra coisa, vai dar 1024. Quando a gente pega, então, aqui o nome, não é, da espinha, dentro do que se chama espinha dentro da Torá, isso aqui é o nome como se chama espinha, sidrá, shafá, que é a palavra lábio, ain, que é a palavra olhos, e leve, que é a palavra coração. Deixa eu trazer tudo aqui para cima e a gente vai fazer a somatória. Veja, a palavra lábios ali em hebraico, vamos apagar aqui, ó, 1024, deixa eu só botar aqui para a gente não esquecer. Que é a somatória que deu 32 vezes 32, ou 32 ao cubo. Deixa eu botar aqui, 32 vezes 32 igual, então essa foi a palavra ao cubo que deu aqui, por isso que a gente deu 1024. Agora a gente vai fazer a somatória dos nomes dos mesmos, não é? Os mesmos órgãos que foram usados para fazer a meditação e para fazer a cabana. Muito bem. Eu tenho aqui então, vou zerar aqui, ó, a palavra sidrá, né? Shin, que é 300, mais 200 aqui do Re, mais 4 do Dalit, 504, 509. 509, mais 300 aqui do Shin, mais 80, mais 5, mais 385. 3, 8, 5. Mais a palavra Ain, que é 70, mais 50, 120, 130. Que vai dar exatamente a palavra 1024. Então eu elevei a palavra leve, tá vendo? 32 vezes 32, leve vezes leve, ou seja, a Torá vezes os 32 caminhos, não é, da Torá, e aí eu obtive ali exatamente a mesma gematria, não é? A mesmíssima gematria que me deu a somatória anterior. Quando eu pego aquela outra somatória, deixa eu só botar a palavra leve aqui, ó, leve vezes leve, me deu igual a 1024, não é? Aqui os números também, ó, leve vezes leve, me deu igual a 1024, que é a mesma somatória da palavra coluna, não é, em hebraico, a palavra lábios em hebraico e a palavra olho em hebraico, que são as mesmas representações
dessas plantas que são usadas para fazer o lulav. Tá vendo aqui? Então, isso é importante de saber. Quanto à outra soma, a outra somatória, que deu 1034, quando a gente faz a somatória dos nomes das matriarcas, a gente tem 274, 2 mais 7 vai dar 9, mais 4 dá 13, né? Aqui vai dar 8, vai dar 11, deixa eu ver aqui, vai dar 8, 4 mais 4, 8, mais 3, 11, 12, com mais 1 do colel também dá 13. Quer dizer, todas as coisas se fecham de uma forma muito certa dentro da Torá, e todas as questões se fecham mostrando que essa festa, ela é uma festa toda programada, e que a gente deve se ligar nessas duas sukkahs, como a gente vai começar a meditação nessa noite, para entender isso. Além disso tudo ainda, se eu pego a primeira letra da primeira meditação com a primeira letra da segunda meditação, eu tenho 10 mais 1, que é 11. Se eu pego a última letra com a última letra da meditação, eu tenho 10 mais 5, que é 15. 11 mais 15 vai dar 26, que é a mesma coisa que é o tetagrama. E assim a gente entendeu de uma forma bem rápida e bem explicada o que é toda essa boa parte dessa gematria da Torá e de todos esses nomes sagrados que estão sendo falados.